Bom dia, vamos continuar a parte de funções. Hoje vamos ver as funções hiperbólicas. Tá errado. Quais são as funções hiperbólicas? Essencialmente são cosseno hiperbólico, que é uma aplicação de R em R, que pega x e manda em exponencial de x mais exponencial de menos x, tudo isso sobre 2. E temos o seno hiperbólico também. O seno hiperbólico é a aplicação que vai de R em R e pega x e manda em exponencial de x menos exponencial de menos x. Dessa forma, seno hiperbólico é uma função par e cosseno hiperbólico é uma função par e seno hiperbólico é uma função ímpar. Vamos ver o gráfico dessas funções. O cosseno hiperbólico é par e o comportamento dele é crescente. E aí se reflete do outro lado também. Parece uma parábola, mas não é. É o cosseno hiperbólico, um pouco mais fechado. E o seno hiperbólico faz o seguinte. Este é o seno hiperbólico. Parece uma x ao cubo, mas não é o seno hiperbólico. O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico possuem propriedades algébricas. A primeira delas é que o cosseno hiperbólico ao quadrado aplicado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado aplicado em x, tudo isso é igual a 1. É daí que vem o nome hiperbólico, que essa equação é uma parametrização da hipérbole, por causa desse menos aqui. Outra. Cosseno hiperbólico de menos x é igual a cosseno hiperbólico de x, porque é par. Seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x, porque seno é uma função ímpar. Se nós quisermos somar dois ângulos, nós temos que o cosseno hiperbólico de x mais y é igual a cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y mais, se fosse só o cosseno, seria menos, mas como é o hiperbólico, então é mais seno hiperbólico de x vezes seno hiperbólico de y. O seno hiperbólico de x mais y é igual a seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y mais seno hiperbólico de y cosseno hiperbólico de x. Assim, cosseno de 2x é igual a cosseno hiperbólico ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de x. E o seno hiperbólico de 2x é igual a 2 vezes seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de x. Isso encerra as funções elementares.
Agora vamos ver o próximo capítulo, que é o conceito de limite. O que é o limite de uma função? Então, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a B, se e só se. Para todo epsilon positivo, existe delta positivo, tais que se a distância de x para A for menor que delta, então a distância de f de x para B é menor do que epsilon. Essas distâncias são feitas assim: a distância de x para A é o módulo de x menos A. A distância de f de x para B é igual ao módulo de f de x menos B. Então vamos ver um exemplo de uma função que tem limite. Exemplo. Considere a função f de R em R, que a cada x manda em AX mais B. A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Ponto onde a função afim toca o eixo dos y, que o x é zero vai dar apenas B. E vamos ver que f tem limite em todo ponto x0 pertencente a R. Então, quanto é o limite quando x tende a x0 de f de x? Para saber isso aí, nós temos que resolver a desigualdade. Então, dado qualquer epsilon, positivo, queremos saber quando é que o f de x mais o suposto limite é menor do que epsilon. O f é uma função polinomial, então ela é contínua, por isso o limite dela é, em geral, o valor dela no ponto. E se nós pusermos x0 aqui, então ax0 mais b é o nosso candidato a limite. Então, vamos fazer para todo epsilon, quando é que f menos f de x0 é menor que epsilon. Isso tem alguma coisa a ver com a distância de x, então nós temos que escrever primeiro f de x ax mais b menos f de x0 ax0 menos b menor do que epsilon. Dá para simplificar, porque aqui nós temos mais b e aqui nós temos menos b. Então essa averiguação se reduz para ax menos ax0 menor do que epsilon. O a é fator comum, então ele pode ser colocado na evidência. A que multiplica x menos x0 menor do que epsilon. Como o módulo do produto é o produto dos módulos, então nós vamos ter módulo de A vezes módulo de x menos x0 menor do que epsilon. Como A é o coeficiente do x, então ele não pode ser zero, senão seria uma função constante. Como ele não é zero, então A é módulo de A positivo, você pode dividir por ele. E nós teremos que x menos x0 é menor que epsilon dividido pelo módulo de A. Aí nós chegamos exatamente na distância de x para o A.
Então é fácil escolher. O nosso delta tem que ser epsilon sobre o módulo de A. Então, se nós definirmos delta como sendo epsilon dado arbitrariamente aqui sobre módulo de A, isso implica que a distância de x para x0 é menor do que epsilon. E agora é só ler ao contrário. O fato de, para todo epsilon poder achar um delta, diz que este aqui é o limite desse. E assim o limite de f, o limite de x quando x tende a 0, de f de x quando x tende a x0 é igual ao próprio f de x0. Pronto. Se nós quisermos ver um gráfico disso, é só passar os eixos cartesianos, marcar o A em algum ponto e o B e o A ficar em outro ponto. Então, o que significa esse limite? Significa que se nós dermos uma amplitude aqui de epsilon, então tivermos f de... Bom, aqui não era A, é x0. F de x0 mais epsilon, vamos ter essa parte aqui. E aqui, f de x0 menos epsilon. Isso cria uma faixa que a gente pode prolongar. Então, se a função tiver limite, for f de x0, então vai existir aqui um delta, x0 menos delta, aqui o mesmo delta, x0 mais delta, que cria outra faixa aqui. O fato do limite quando x tende a 0 de f igual a x0 significa que a função f ela fica aprisionada aqui e passa pelo x0. Então, quando x tende a x0, pela direita e pela esquerda, o f de x tende para esse ponto aqui, que é o f de x0. Agora vamos ver as propriedades do limite. Propriedades operatórias. Então, a primeira é o limite quando x tende a x0 de f de x mais g de x é igual ao limite quando x tende a x0 de f de x mais limite quando x tende a x0 de g de x. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. B. O limite quando x tende a x0 de f de x vezes g de x é igual. Se existe limite de f de x, se existe limite de g de x, então x0 menos epsilon. Isso cria uma faixa que a gente pode prolongar. Então, se a função tiver limite e for f de x0, então vai existir aqui um delta, x0 menos delta, aqui o mesmo delta, x0 mais delta, que cria outra faixa aqui. O fato do limite quando x tende a 0 de f igual a x0 significa que a função f ela fica aprisionada aqui e passa pelo x0. Então, quando x tende a x0, pela direita e pela esquerda, o f de x tende para esse ponto aqui, que é o f de x0. Agora vamos ver as propriedades do limite. Propriedades operatórias. Então, a primeira é o limite quando x tende a x0 de f de x mais
g de x é igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x mais limite, quando x tende a x0, de g de x. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. B. O limite, quando x tende a x0, de f de x vezes g de x é igual. Se existe limite de f de x, se existe limite de g de x, então existe limite do produto. E o limite do produto é limite, quando x tende a x0, de f de x vezes o limite, quando x tende a x0, de g de x. Então, o limite do produto é o produto dos limites. C. Se o limite, quando x tende a x0, de f de x existir e ser diferente de zero, então o limite, quando x tende a x0, de 1 sobre f de x, se existe limite de g de x, então existe limite do produto. E o limite do produto é limite, quando x tende a x0, de f de x vezes o limite, quando x tende a x0, de g de x. Então, o limite do produto é o produto dos limites. C. Se o limite, quando x tende a x0, de f de x existir e ser diferente de zero, então o limite, quando x tende a x0, de 1 sobre f de x é igual a 1 sobre o limite, quando x tende a x0, de f de x. Ou seja, nesse caso, o limite do quociente é o quociente dos limites, porque 1 é o limite da função constante igual a 1. Mas isso só faz sentido quando o denominador não é zero, então nós temos que ter essa garantia aqui, que quando x vai a x0, o f de x não vai dar zero. Outra propriedade. Se f de x for menor do que g de x, que é menor que h de x, e, além disso, o limite, quando x tende a x0, de f de x for igual ao limite, quando x tende a x0, de h de x, então existirá o limite, quando x tende a x0, de g de x, que será igual ao limite, quando x tende a x0, de f de x, que também é o limite, quando x tende a x0, de h de x. Esse é o teorema do confronto. Vamos ver exemplos. Quanto é o limite quando x tende a 2 de x quadrado mais 2x menos 3, quadrado mais 2x menos 3. Bom, como este aqui é um polinômio, não tem problema com zero, pode ser zero onde for. Nós temos a soma aqui, a diferença, aqui o produto e aqui o produto. A função f de x igual a x, ela tem limite em todos os pontos, ela é contínua. E o produto de contínuo é contínuo, então x quadrado é contínuo. O múltiplo escalar de uma função contínua também é contínuo, então isso aqui é contínuo. E a constante é contínua, então esse limite é o limite trivial que se resolve como limite
quando x tende a 2 de x quadrado mais limite quando x tende a 2 de 2x mais limite quando x tende a 2 de menos 3. Voltando um pouco à igualdade aqui, nós temos limite de x quadrado é o limite quando x tende a 2 de x vezes o limite quando x tende a 2 de x, mais o 2 é constante, pode sair do limite 2 vezes o limite quando x tende a 2 de x, mais o limite quando x tende a 2 de menos 3. Quando x tende a 2, o x vai a 2, porque a função é linear e contínua, então isso aqui vai dar 2. Vezes, quando x vai a 2, x vai a 2. Mais 2 vezes, limite quando x tende a 2 de x é 2. Mais, como 3 é constante, então o limite é o próprio menos 3. E isso nos dá 4 mais 4, 8, menos 3. Ou seja, esse limite é igual a 5. Vamos ver mais um exemplo. Continuando. Mais exemplos de limites. Bom, vamos considerar a função f de r menos 1 em r que pega x e manda em x ao cubo menos 1 sobre x quadrado menos 1. E aí, vamos calcular o limite quando x tende a 1 de f de x. Quanto é que dá isso? Bom, como tem dois polinômios, é uma função racional, as propriedades do limite diz que eu posso calcular o limite do numerador e do denominador, que existem, dá zero. Então, é observação. O limite, quando x tende a 1, de x ao cubo menos 1 é igual, contínua, 1 ao cubo menos 1, que é igual a zero. Isso não é problema, o limite pode dar zero. E o limite, quando x tende a 1, de x quadrado menos 1 é igual a 1 quadrado menos 1, que também é zero. Mas x quadrado menos 1 é o denominador, e eu não posso dividir por zero. Então, esse limite inicialmente é uma indeterminação. Para calcular o limite, nós temos que remover a indeterminação. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que x ao cubo menos 1 é a mesma coisa que x ao cubo menos 1 ao cubo, ou seja, uma diferença de cubos. Essa diferença de cubos pode ser escrita como x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1. É a decomposição dos cubos. Da mesma forma, x quadrado menos 1 é igual a x quadrado menos 1 quadrado, que é x menos 1 vezes x mais 1. A indeterminação ocorre porque quando substitui o valor 1 dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero. Mas como esse valor está nos dois lados da barra, em cima e embaixo, nós podemos cancelar e calcular o limite do restante. Então nós temos que o limite, quando x tende a 1, de x ao cubo menos 1 sobre x quadrado menos 1 é igual ao limite, quando x tende a 1, de x menos 1 vezes x quadrado mais x mais 1 sobre
x menos 1 vezes x mais 1. E agora, quando o x tende a 1, significa x diferente de 1, então eu posso cortar esse com esse. E assim esse vai ser o limite quando x tende a 1 de x² mais x mais 1 sobre x mais 1. X mais 1 tem limite, é 1 mais 1 que é 2, diferente de 0. Então agora eu posso aplicar limite do quociente. E nas parcelas o limite da soma. Então isso vai nos dar 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 mais 1. Ou seja, esse limite vale 3/2.